E o Kleber Xavier, assistente do Tite, faz parte lá do staff do Tite, foi numa mesa redonda na Gazeta e comentou a questão do Gabigol. Deu uma retrucada, rebateu tudo que o Gabigol falou sobre o Tite, deu uma alfinetada e rebateu de forma bem consistente tudo que o Gabigol falou. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Os 15 dias, inclusive quando da saída da comissão técnica do Flamengo, Kleber Xavier e Tite, o técnico do Flamengo, o Kleber, braço direito do Tite, faz parte da comissão técnica, né? Agora está seguindo em carreira solo. E o que aconteceu com o Gabigol? Porque o futebol, ele é um pouco ingrato, né? Então, ou seja, o Gabigol não está sendo relacionado, não está sendo aproveitado, sai o Tite, a comissão técnica com o Kleber Xavier, vem o Felipe Luiz, o Gabigol é reintegrado, começa a ser aproveitado pelo Felipe Luiz, faz gols na decisão e aí começa o pessoal, tá vendo? Não, porque isso, porque aquilo e tal. Aí o Flamengo ganha o título, opinião do Garrafa, a atitude completamente fora de contexto do que fez o Gabigol terminar a partida. O Gabigol, Flamengo campeão, um título importante, um título da torcida, da instituição, um título da comissão técnica, dos jogadores, um título da comissão técnica do Tite, sim. Se o Flamengo chegou aonde chegou, teve a participação da comissão técnica, e o Gabigol, ele se achando mais importante que a instituição, e nenhum jogador vai ser, para mim, na minha opinião, nunca maior que nenhuma instituição, o Gabigol traz a notícia de que não vai permanecer no Flamengo. Mas na comemoração dentro de campo, qual foi o assunto do Flamengo, conhecendo o Flamengo como nós conhecemos? Já na coletiva, o assunto era o Gabigol. Na segunda-feira, um dia depois do título, ao invés de se falar do título, só se falava do Gabigol. E olha como a coisa acabou acontecendo. Festa dos jogadores do Flamengo, noticiário lá do Rio de Janeiro. Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, outros jogadores foram na festa do Flamengo. O Gabigol fez uma festa, o pessoal não foi na festa. Enfim, o que dá para falar? Por que o Gabigol não vinha sendo muito aproveitado, como talvez ele, Gabigol, esperava na comissão técnica dirigida pelo Tite, da qual você fazia parte? Contra o Gabigol falar nesse momento aí que ele foi desrespeitado pelo ex-técnico, enfim, né? A gente chega no final do ano no Flamengo, né, 2023, foram 12 jogos buscando a classificação para a Libertadores que a gente conseguiu. O Pedro era o titular, a gente tinha o Gabigol como uma opção. Em determinado jogo, 1, 2, 3 jogos desses 12 ele não pôde jogar porque ele teve uma pequena lesão, né? E entrava em alguns jogos, era opção em alguns jogos, uma situação normal de opção pelo Pedro. Começa o ano, a mesma situação de trabalho, né? A opção no desenho da equipe, na ideia de equipe com o Pedro. O Gabigol teve alguns problemas durante o ano, né? No caso do doping, aqueles exames que deu um problema de afastamento. Teve um outro caso de um desentendimento com a diretoria, caso da camisa do Corinthians. Teve algumas lesões também, e esse não teve uma continuidade. E sempre que podia e que ele estava à disposição, a gente utilizou ele dentro da nossa necessidade, do nosso entendimento. É isso que aconteceu, né? Quando tem a lesão do Pedro, mais no final, a gente tem a opção dele, né? E ele também tem uma lesão. Um dos últimos jogos aqui na reta final, antes da nossa saída, foi um jogo contra o Vasco. Sim. Né, que a gente tem que optar por outro jogador. Então é uma questão de opção, e agora a continuidade. O Felipe deu um espaço para ele igual o que a gente deu. Teve jogo que ele iniciou, teve jogo que ele foi substituído quase que no intervalo, teve jogo que ele foi substituído no intervalo, deu a resposta muito boa no jogo contra o Atlético, e agora a sequência não sei o que vai acontecer. Foi afastado também por uma decisão da diretoria, sim, por esse problema, né? Então é esses altos e baixos. Estou falando só no nosso período. No período anterior, a gente, com outros treinadores, também não teve essa continuidade, né? E não sei o que continuidade ele vai ter no Flamengo nessa reta final, mas é uma decisão do Felipe, não é mais nossa. Jonas, o Gabigol, com a identificação que tem com o Santos, que você conhece bem, tudo caminha para que ele vá para o Cruzeiro, mas fica aberta a possibilidade do Santos, né? Você acha que o Santos pode seduzir o Gabigol pelo fato dele ter nascido, ser um menino da Vila? Isso pode fazer com que o Gabigol repense? Claro, o aspecto financeiro, a decisão é dele, não é minha, não é sua. Em qualquer lugar ele vai ganhar muito. Não é? Em qualquer lugar ele vai ganhar muito. O Santos, ele entra forte na briga por esse aspecto também emocional? Acho que não. Eu acho que o Cruzeiro sai na frente.
tá mais estruturado do que o Santos está voltando para a Série A, o Cruzeiro já vem num processo já estava na Série B, veio na Série A. Eu acho que o presidente agora lá também do Cruzeiro vai formar um time melhor para disputar grandes competições, para voltar a ganhar títulos. Eu acho que o Gabigol tá mais para ir pro Cruzeiro. Não sei de alguma... Inclusive o Palmeiras tá para vender o Zé Rafael e qual é o outro? Rony. O Rony. Foi falado que isso, interessa mas... o Cruzeiro. Sim. Então você vê que ele quer montar um belo time, né? Sim, quer eu montar acho que o Cruzeiro vem forte ano que vem e por isso que No futebol profissional você tem que pesar tudo isso, né? Vai seduzir o o que Gabigol. o que o clube oferece, quais são as possibilidades. O Garrafa, assim, tudo que o Kleber falou, eu concordo. Ele falou uma palavra-chave, opção. Né? Não é questão de capacidade, é questão de preferência. Acho que eles acertaram, vocês, com o Luiz Araújo. Luiz Araújo, um jogador muito dinâmico, muito decisivo e muito útil em todos os sentidos no esquema do Tite. Ele foi o Tite acertou cheio ali com o Luiz Araújo, que é um jogador que fazia gol e ajudava, quer dizer, então a dinâmica dele, todo treinador gosta. Então o Luiz Araújo ele é reserva no Flamengo, não é? Ele colocou, o Tite colocou o Luiz Araújo. Nossa, eu falei, caramba, vai voar agora. Ele estava voando baixo junto com o Pedro. Perfeito, sem exceção. A única coisa que eu não concordo com o Tite, o Kleber, é o seguinte: jogador decisivo, em decisão tem que jogar. Então nem precisa falar dos feitos do Gabigol, porque você já sabe. Mas eu acho que em decisão, jogador decisivo, ele meia boca, com a perna só, na Copa do Brasil, ele que decidiu o título, 2 gols. Quer dizer, então acho que a única coisa que eu discordo do Tite em relação ao Gabigol é isso. Eu acho que em decisão, Libertadores, aqueles jogos, ele poderia ter entrado, ter tido mais oportunidade, que eu acho que ele... E cai dentro do que o Kleber falou, a opção da comissão, é a opção. Não, eu acho que o esquema do Tite, nos 3 atacantes, perfeito. Pô, até agora o Pedro é o artilheiro do brasileiro. Era até agora há pouco, o Estevão passou. Passou com 12, ele tem 11. Pô, mas o Pedro, poxa vida. Ele tá sem jogar os 10 jogos. Ele é muito mais completo que o Gabigol. Com o Dorival, o Pedro era o centroavante, ele tem que tirar o Gabigol da área, ele põe os dois, mas o Gabigol acaba virando jogador de assistência. Mas então, o Garrafa, ele deixa o Pedro lá e coloca o Luiz Araújo aqui, como eu te falei, a dinâmica do Luiz Araújo, ele é muito maior que a do Gabigol. Olha o Gabigol aqui, eles vão matar o Gabigol. E tinha o Cebolinha, esse foi outro acerto do Tite. Ele recuperou o Cebolinha, sim, que também era um reserva no Flamengo. Que tinha chegado como uma grande estrela. E não tinha se adaptado, não estava entrosado com os jogadores. O Cebolinha do Grêmio não tinha chegado no Flamengo. O Tite chegou, colocou o Cebolinha. O Cebolinha era um dos principais jogadores do Flamengo até então. Não é, Kleber? Com o Cebolinha. Arrebentou o Cebolinha. Ele machucou, com uma pena. Quem perdeu com isso foi o Flamengo. Bom, vocês ouviram aqui a campainha, ou seja... Jonas, me diga uma coisa. Você trabalhou com o Jorge Jesus quanto tempo? Eu trabalhei 1 ano, ele que me pediu a contratação no Benfica. Fiquei muito feliz, que ele falou, ó, eu queria você desde a época do Guarani, né, que você era novo e tal. 2005 eu tô falando convocado isso. pelo Jesus, precisa de mais aval, é? Então assim, depois de... Jesus, pô. A pergunta é a seguinte, você tem alguma ideia do que aconteceria com o Jesus se ele assumisse a seleção brasileira? Eu sou suspeito a falar, porque eu gostaria de ver ele na seleção brasileira. A gente sabe que aqui não tem essa questão muito de... O pessoal não concorda muito culturalmente com não é um treinador estrangeiro, mas se eu fosse, eu contrataria. Miller. Qual é a qualidade que ele tem, assim, que todo mundo se encanta? Ele é muito estudioso, o treinamento dele é muito intenso. Quanto mais se ganha, mais ele cobra. A gente brinca. A gente perdia um jogo, nossa senhora, no outro dia ele era um paizão. Brincava, participava do churrasco. Soltava a corda, né? Participava do churrasco dos Brazuca, que na época tinha muito brasileiro no Benfica, sempre teve. A gente assustava. Vamos começar a perder, gente. Pelo menos ele vai. Mas assim, aí quando ganhava, chegava lá, a primeira bola do treino, você errava um passe, meu Deus, mas xingava tudo quanto é nome. Mas é o jeito dele. Então, assim, é um cara muito intenso, ele vive futebol. Ele chegava no CT lá, e acho que aqui também no Flamengo todo mundo fala que foi isso, às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite. Então, assim, ele, claro que o Kleber com certeza faz isso, o pessoal claro. tem esse costume, mas eu fiquei pensando, acho que todo mundo assim comenta o porquê de não ter ido para uma outra liga, né, uma espanhola, de ter assumido um clube
com mais... Inglês, né? Um clube inglês, exato, né? e com um poder aquisitivo melhor do que o Benfica, para chegar numa Champions, brigar até o fim, porque conhecimento ele tem muito. Pois é isso. Então é isso. Você viu que ele desmentiu, pelo menos o tom que o Gabigol utilizou, de que ele foi injustiçado, que foi desrespeitado pelo Tite, e falou, olha, o Gabigol teve muita lesão e a gente, dentro da possibilidade, usou ele nos momentos em que a gente achou que deveria utilizar. Tomaram uma alfinetada aí do Miller, né, que falou que por mais que o Gabigol não tivesse na melhor das condições, no melhor dos momentos, em finais, em jogos decisivos, tem que colocar. E aí realmente o Tite tinha o Gabigol à disposição em vários momentos e utilizou o Carlinhos, o boneco de Olinda, no lugar. Então, realmente foi merecida essa alfinetada, essa pancadinha que eles tomaram do Miller, mas também, por outro lado, a gente vê que pode ser que esteja havendo um certo exagero do Gabigol, para variar, que ele gosta muito de dar uma problematizada em tudo. Mas comenta aí o que você acha sobre essa declaração aí do Kleber Xavier, se você entende que faz sentido o que ele disse, ou se só algumas partes. Comenta o que você achou dessa entrevista que ele deu, desses comentários que ele fez sobre a passagem de Gabigol na mão do Tite durante a passagem dessa comissão aí no Flamengo, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.